Com seus olhos fechados. Oh, aleluia. Que honra. Que honra é saber que sou teu filho. Tu que és tão grande e infinito. Prazer é quando choro, estás bem perto. É uma ter um Pai assim, eterno. Que coisa preciosa és tu em mim. É algo inexplicável pra dizer. Só sei que quando estou em tua presença, cresce muito mais a esperança de te contemplar, pra te dizer que honra é tua presença em meu ser, que honra é te chamar de meu ser. É honrar, prazer é te abraçar e te sentir, prazer é te encontrar e te seguir. Diga pra ele: te amo, meu Senhor. Que coisa preciosa estou em mim. É algo inexplicável pra dizer. Só sei que quando estou em tua presença, cresce muito mais a esperança de te contemplar, pra te dizer que honra é tua presença em meu ser, que honra é te chamar de meu ser. É honrar, que honrar, prazer é te abraçar e te seguir, prazer é te encontrar e te seguir. Diga pra ele: te amo, meu Senhor. Só você. Que honra, que honra, que honra, que honra é te chamar de meu ser. É honra, que honra, prazer, prazer é te encontrar. Diga pra ele: te amo, te amo, meu Senhor. Que honra é tua presença em meu ser, que honra é te chamar de meu ser. É honrar,
Graças a Deus. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Fica à vontade. E bom, né, irmãos? Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos entrar aqui na palavra de Deus. Abra sua Bíblia lá em 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2, versículo 29 e 30. Desculpa, versículo 30 apenas. Primeiro Samuel capítulo 2, versículo 30. Amém? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram eu honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos ou desprezados. Então veja bem, todos querem ser honrados por Deus, sim ou não? Mas veja o que o Senhor Deus diz aqui: eu apenas honro aqueles que me honram. Deus apenas vai honrar aqueles que honraram a Ele. O que aconteceu aqui que o Senhor Deus tinha prometido e depois mudou de ideia, falando que não faria aquilo que ele havia prometido a Samuel? Porque, irmãos, muitas pessoas, como o próprio Samuel, às vezes elas não se preocupam em honrar a Deus como ele deve ser honrado. Os filhos de Samuel, Hofni e Finéias, eram tidos aqui como filhos de Belial. Seriam eles sucessores de Eli. Seriam eles sucessores de Eli, sacerdotes depois de Eli. Mas antes de Eli mesmo morrer, eles já estavam agindo de maneira errada, prostituindo. E Deus não tem, irmãos, parte com trevas. A Bíblia diz que Ele é luz. Amém? E luz e trevas não andam junto. Então Deus levanta o profeta e envia ele até Samuel para repreendê-lo. E se você olhar aqui, se você pegar o versículo 27, diz assim: e veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, e para acender o incenso, e para trazer o éfode e perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel.
Por que dais coices contra o sacrifício, contra a minha morada, e honras mais a teus filhos do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Eles estavam agindo de maneira desonesta, de maneira errada. Além da prostituição, eles eram aqueles que, quando eles metiam o garfo dentro da panela e arrancava ali, e tudo que arrancava ali eles tiravam para ele, do sacrifício, das ofertas que eram oferecidas a Deus. E aí Deus disse, eu prometi, mas longe de mim tal coisa, porque eu só vou honrar a quem me honrar. Irmãos, isso serve para mim, para você, para todas as pessoas que estão agora ligadas conosco. Irmãos, Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Deus não é obrigado a honrar a quem não honra Ele. É a mesma coisa nós. Se as pessoas, se você não for honrado, você não vai honrar quem não te honra, sim ou não? O que é honrar? Honrar é o mesmo que reverenciar, estimar, valorizar, respeito, dar respeito. Então Deus não vai respeitar, Deus não vai estimar, Deus não vai valorizar aqueles que não valorizam a Ele. E muitas pessoas estão aí passando tempo dentro das igrejas, às vezes até bravos, tristes com o Senhor Deus, porque eles acham que Deus tem a obrigação de honrá-los quando eles não honram a Deus, quando eles não fazem o que Deus pede, não se santificam como Ele é santo. A Bíblia diz: sede santo, porque eu sou o quê? Então muitas pessoas querem ser honradas por Deus, mas não honram a Deus. E o que eu quero dizer também a respeito de honra é com relação às finanças. Como que Deus vai honrar você se você não honra Ele? Qual é a moral de eu chegar diante de Deus, invocar a Deus, clamar a Deus pela promessa dEle, se eu não estou fazendo a minha parte? Se eu não estou cumprindo a minha parte dessa aliança? Então, quando os filhos de Eli começaram a fazer aquelas coisas erradas, prostituindo-se na porta da tenda, aqui diz assim, ó, versículo 22, aqui ó, era porém Eli já muito velho, versículo 22, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Eles não respeitavam nem o lugar santíssimo, eles não respeitavam a posição que eles tinham diante de Deus, eles não temiam a Deus. Então tem muitas pessoas que vivem aí no erro, vivem no engano, e quer ser honrado por Deus, que quer orar e quer ver o céu se abrir, que quer orar e quer ser atendido. Espera aí, irmãos, o que o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas 6, 7? Que o homem não se engane, de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. O que o homem plantar, certamente ele vai colher. De Deus não se zomba, de Deus ninguém escarnece. O que o homem planta, ele colhe. Como diz o ditado: se plantou vento, vai colher o quê? Tempestade. Não tem como colher outra coisa. E aí as pessoas vivem aí
né? Dentro das igrejas, enganando-se e sendo enganadas, porque elas não estão fazendo aquilo que é a parte delas. Elas não estão andando conforme a palavra de Deus diz para andar, e querem ser honradas por Deus. Olha o que a Bíblia diz. Vai chegar muitos naquele dia e dizer: Senhor, no teu nome eu fiz, no teu nome aconteceu. E Jesus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. E aí Eli perdeu a bênção, porque ele mesmo ouvindo tudo aquilo que os filhos deles faziam, Eli não se posicionou. Eli não se posicionou, não usou a autoridade que ele tinha, além de pai, como sacerdote do Senhor. Eli deixou a coisa, como dizem, correr frouxa. Mas só que Deus não se deixa escarnecer. E Deus levantou o profeta e foi lá: diga para ele. E o profeta de Deus foi lá: bem que eu jurei, Deus diz, assim diz o Senhor, eu jurei, eu prometi que não faltaria diante de mim, tinha dito eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, Deus me livre. A partir de hoje está quebrada essa aliança. A partir de hoje está quebrada a minha promessa. Não porque eu quebrei, não porque eu fui infiel, Deus falando, mas porque você foi infiel, porque você não honrou a mim. Irmãos, é a mesma coisa que Deus, Ele diz para nós. Você quer ser honrado por Deus? Aprenda a honrar a Deus. Aprenda a respeitar, a valorizar, a reverenciar, a estimar. Veja, do mesmo jeito hoje, era naquele tempo. As pessoas iam lá, ofereciam as suas ofertas, os filhos de Eli iam lá e... Hoje, infelizmente, tem muitas pessoas que pedem para Deus, Deus abriu o céu para ela, Deus abençoar a vida dela, mas irmãos, da maneira como você tem servido a Deus, se fosse você, Deus, você honraria da maneira como você é, da maneira como você faz as coisas para Deus? Você, seja um crítico, você honraria como Deus? Você honraria a você? Às vezes as pessoas estão aí se perdendo, estão perdendo a oportunidade, perdendo a bênção de Deus, porque elas não estão honrando a Deus como deveriam. Deus vai honrar quando eu honrar a Ele. Como diz lá no Salmo 91, olha o Salmo 91. Versículo 14 e 15. Salmo 91, versículo 14 e 15. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrá-lo-ei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Porque tão encarecidamente me amou.
E ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrar-o-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, lhe mostrarei a minha salvação. Diga glória a Deus. Amém? Deus, Ele honra aquele que honra Ele, Ele honra. Se nós vivermos no temor, se nós o respeitarmos realmente como Ele deve ser respeitado, como Senhor, Ele vai nos livrar, Ele vai nos proteger, Ele vai nos guardar. Amém, Jesus? Amém. E vai nos colocar no alto retiro. Ele vai nos colocar em segurança. Na hora que invocar, Ele vai estar ali para atender. É a mesma coisa. Biblicamente, nós somos o que de Jesus? Nós somos a noiva. Sim ou não? A noiva. Então, nós temos que, assim como o noivo deve honrar a sua noiva, a noiva também deve honrar o seu noivo. Sim ou não? Não deve desonrá-lo, principalmente estando ele longe. A mulher, quando honra o seu esposo, ela não é. Ela não vai fazer o que muitas pessoas que não honram o seu cônjuge faz, o trair e vice-versa. Ela não é. Não preciso estar perto da minha esposa. Eu vou honrar ela onde estiver. Se eu amar de verdade, se eu respeitar de verdade, aonde eu estiver, eu vou honrar. Sim ou não? Aonde estiver, eu vou respeitar. Mas se eu não amo, eu não respeito. Irmãos, nós não respeitamos quem não amamos. Ou eu estou mentindo? Nós não honramos quem não amamos. Sim ou não? Agora, as pessoas dizem que ama a Deus, mas não honra Ele como Deus. É o que diz lá em Malaquias 1,6. O filho honra o pai, o servo honra o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra para comigo? Se eu sou o Senhor, onde está o temor? Aonde está? Então as pessoas hoje em dia só querem receber de Deus, ficam bicudos, né? Igual aquela criança manhosa que não ganhou o seu presente, que não ganhou aquilo que pediu ao pai, faz o beição lá. Também eu não vou mais para a igreja, também não quero saber mais de nada. Não é assim? Se Deus quiser, Ele vai ter que vir aqui na minha casa me abençoar. Não, isso não vai comover a Deus. Isso não vai trazer Deus para perto de você. O que vai trazer a Deus para perto de você é a sua atitude para com Ele. Se você honrar Ele, Ele vai te honrar. Se você buscar Ele, como diz, Ele vai deixar você achar. Glória a Deus. Então, onde está a honra? Existe, irmãos, no reino de Deus, princípios que Deus não negocia com ninguém. Amém? Existe princípio que Deus não negocia com ninguém. Ele é Senhor. Amém? Ele é Senhor. E Ele que tem que ser honrado. Então, quando eu honro, eu respeito a Deus, eu não vou quebrar a minha aliança com Deus, eu não vou deixar, como aconteceu lá em Números, na passagem do povo pelo deserto. Deus falou, só Caleb, só Josué perseverou em seguir-me. Só Caleb, só Josué perseverou, e só eles, acima de 20 anos,
entraram naquela terra que Deus prometeu dar a eles. Amém? Então veja, irmão, Deus não negocia princípios. Aquele povo desonrou a Deus. Aquele povo acusou o Senhor Deus de ter os tirado do Egito para matar eles no deserto. Aquele povo murmurou contra Deus, tentou a Deus ali 10 vezes, diz lá em Números 14, e Deus se irou contra eles, e eles pereceram todos, mas Caleb e Josué, Deus os guardou. Glória a Deus. Se você honrar a Deus, se você perseverar, não importa, irmão, quem está se desviando, quem está caindo, a gente fica triste, fica, mas a gente tem que lembrar, nós temos que lembrar que a salvação é individual. Nós temos que lembrar o que a Bíblia diz: aquele que está em pé, tome cuidado para não cair. Amém, Jesus? Não adianta a gente ficar cuidando da coroa dos outros. A Bíblia diz para nós guardarmos a nossa coroa, para que ninguém venha roubar. Amém? É lícito, Jesus disse, que os escândalos virão, mas ai daquele por quem vieram os escândalos. Tem muitas pessoas aí desonrando a Deus. Tem muitas pessoas aí na tal de música gospel, né? Esses mercenários que cobram fortunas para pregar em igreja, para cantar em igrejas. Até uns cobram fortunas para pregar em igreja. Estão aí aparecendo os podres deles agora, mas não é por isso que eu vou deixar o meu Deus, não é por isso que eu vou virar as costas para o meu Deus. Eu vou lembrar do que a palavra do meu Deus disse: tome cuidado para não cair aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Amém, Jesus? Honre a Deus, que naquele dia você será honrado por Ele. Honre a Deus. Não troque a sua comunhão com o Senhor Deus por qualquer prato de lentilha que o diabo apresenta aí fora. Não saia da presença de Deus por nada, irmãos. Os dias são maus. Nós estamos vendo aí esses cantor gospel, esses cantor gospel, né? Que Deus me livre, né? Cidadão lá encharcando dentro do carro, outra drogada, o outro lá que assumiu agora, entendeu? Virou, né? Então o mundo está aí. Isso aqui é pior do que Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra é fichinha diante desse mundo nojento que é hoje que vivemos aí. É ou não é? Já não se honra nem os laços matrimoniais, já desde muito tempo, hoje pior ainda, né? Não se honram os laços matrimoniais, não se honra mais a Deus como deveria honrar, profanam o templo de Deus. Pessoas que estão em cima de altar, vivendo em adultério, vivendo em pecado, pessoas que não estão nem aí, pessoas que acham que não vão um dia prestar conta com Deus. Quer dizer, e como quer ser honrado por Deus? Como que quer ser honrado por Deus se não honra a Deus? Como que quer que o céu seja aberto para ele quando ele precisar, se ele não honra a Deus? Então é a palavra. Deus fez a promessa, mas eu tenho que cumprir a minha parte. Amém? Ele diz: os que me honram, eu honrarei. Os que me desprezam, eu desprezarei. Com Deus não tem negócio não, irmãos. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Jesus disse: aquele que perder a sua vida por amor de mim, ele vai achá-la. Mas aquele que quiser viver a sua vida, vai perder. Quem preferir viver o mundo, vai perder a eternidade. Agora, quem preferir negar os prazeres desse mundo, vai ganhar a eternidade. Diga glória a Deus. Vai morar com o Senhor no céu naquele dia. Glória a Deus. Vai ouvir Jesus falar para ele, quando ele chegar lá: entra, benditos de meu Pai, para o descanso que vos tenho preparado desde a fundação do mundo.
E para aqueles que estiverem à sua esquerda, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Olha que situação. Ah, mas Deus é mau, Deus é injusto. Não, Deus é justo. O erro do homem é pensar que Deus é brasileiro, irmãos. O erro do homem é pensar que Deus é brasileiro, que dá um jeitinho em tudo. Deus é justo. Amém, Jesus? Amém. Deus é justo. Deus é justo. Não pense que Deus é brasileiro, que isso é mentira. Deus é justo, né? Brasileiro vai... Aí, você está vendo a pouca vergonha na política aí? Os que deviam estar presos, estão soltos. É ou não é? E aqueles que foram laranja estão presos. Os verdadeiros bandidos estão soltos. Com Deus não tem esse negócio não. Entendeu? Quer dizer, pessoa presa não, né? Quem está preso lá, igual no Rio, está vivendo numa mansão lá, tem tudo, anda livremente, sai e volta a hora que quer. Está lá, como se estivesse passando umas férias ali, né? Televisão de 80 e tantas polegadas, não sei o que, home teacher. Não, mas com Deus não tem esse negocinho não. Com o Senhor Deus é o preto no branco. Com o Senhor Deus é sim, sim, não, não. Amém, Jesus? Se você praticar a justiça, você vai colher a justiça. Agora, se você praticar a injustiça, você vai colher, né? Quem semeia na carne, o que está escrito lá em Romanos 8? Romanos 8. Versículo 5 diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é a vida e a paz. Glória a Deus. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, não podem honrar a Deus, não podem respeitar a Deus, não pode dar ao Senhor Deus a estima, o valor que lhe é devido. Amém? Quem está na carne não pode. Então, se você quer ser honrado por Deus, honre a Deus. Honre a Deus. Não troque a presença do Senhor Deus por qualquer prato de lentilha que o diabo oferece. Respeite a Deus. É igual aquela mulher que se dá o respeito quando vem um engraçadinho falar alguma brincadeira ou sair fora do normal com ela. Ela diz lá: me respeite que eu sou uma mulher casada. O filho de Deus, a filha de Deus tem que fazer a mesma coisa. Me respeita porque eu sou filha de Deus, eu sou servo de Deus. Amém? Quando o diabo usar alguém para trazer uma proposta para você, quando o diabo usar alguém para tentar desviar você, para trás de mim, Satanás. Glória a Deus. Amém, Jesus? Então, Deus prometeu e Deus pode mudar, né? A gente lê às vezes, quando Deus fala, eu sou o Senhor, não muda. Ele não muda mesmo, mas Ele muda com relação à promessa. Quando a pessoa não honra Ele muda. Ele mudou. Ele mandou o profeta dizer para ele: bem, eu tinha jurado, não estou escondendo não estou me esquivando do que eu prometi não. Eu tinha jurado, mas olha, não dá para cumprir isso não, porque eu não vou honrar quem não me honra, né? É um contrato. Se no contrato uma das partes não faz o que devia fazer, ele é o que? Automaticamente quebrado. A aliança
é automaticamente quebrada. Então já não tem mais o compromisso da outra parte cumprir o que ela prometeu. Amém, Jesus? Então, nós temos um contrato com Deus, nós temos uma aliança com Deus. Então, cumpra a tua parte, cumpra aquilo que diz respeito a você, porque com relação a Deus, nós não precisamos nos preocupar, porque Ele é fiel em tudo que diz, em tudo que faz. Diga glória a Deus. Amém, Jesus? Então, o que o homem tem que fazer é voltar ao temor. Temer a Deus é o princípio da sabedoria, é o que? O temor ao Senhor. Quem temeu a Deus, nós podemos ler aqui, nenhum deles ficaram abandonados na hora da necessidade. Deus foi lá e mandou os anjos fechar a boca do leão, dos leões, na cova dos leões, quando Daniel estava. O Senhor Deus foi lá e Ele mesmo soltou Sadraque, Mesaque e Abednego e passeou com eles no meio do fogo. Glória a Deus. Deus honrou quando Elias clamou: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu. E o fogo do céu desceu. Glória a Deus. Deus honra quem honra Ele. Então, honra o Senhor, para você ser honrado por Ele. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Um testemunho? Pode, vem cá. Testemunho sempre é bom ouvir, não é? Glorifica a Deus, exalta a Deus. Pode subir aqui, mano. Prefiro aqui embaixo. Pode ser aqui, mano. Aqui. Amém. Manda para nós a bênção aí. Paz do Senhor, irmãos. Eu não ia vir aqui dar o testemunho, mas o Espírito Santo me incomodou. E eu não sei se alguém já foi incomodado pelo Espírito Santo, mas ele fica ali, ó. Vai, vai. Se você não for, nada dá certo. Então por isso que eu resolvi vir aqui. Bom, para mim começar o meu testemunho, eu tenho que começar com uma historinha. A minha vida é assim, era assim. Sabe uma pessoa que tem muitos cursos, tem muito estudo, mas não consegue um emprego? A minha vida era assim. Eu tenho mais de 30 cursos e mandava currículo e nada. E um dia eu estava deitada e clamei a Deus, falei assim: Senhor, eu quero um entendimento e sabedoria para eu entender o porquê está acontecendo isso comigo. Aí Deus falou comigo assim: levanta e vai orar. Mas eu ainda pergunto, eu, burra, todas as vezes que eu questiono a Deus, porque Deus é Pai, Ele corrige também. E Ele me corrige quase todos os dias. Amém. Todas as vezes que eu abro a boca para falar com Ele, para questionar Ele, gente, Ele me dá uma curvada que vocês não têm ideia. Todas as vezes. Eu queria que você Senhor, mas o que eu vou orar? O que eu vou estudar? Eu leio a Bíblia e falo e interpreto, falo em línguas. Eu quero saber o que o Senhor quer que eu ore, o que o Senhor quer que eu fale contigo. E Ele virou e disse assim: você vai abrir Marcos e você vai ler Marcos. E eu comecei a ler. E eu não lembro qual era o versículo, mas o versículo falava assim: o Espírito na qual eu pousar sobre pomba é este o meu escolhido. A hora que ele falou isso para mim, ainda veio um sopro e ele virou e falou assim: tantas vezes você orou em línguas, tantas vezes meu Espírito permaneceu em você, que você faz deitada, que ainda não levantou e orou sobre os seus currículos. Gente, eu tinha mais de 30 currículos, eu peguei eles, levantei de madrugada, prontei um forféu, escassão inclusive. Meu marido acordou: o que está acontecendo, mulher? Eu disse: dá licença que eu estou orando. E comecei a orar, e orava, e orava. Na oração, eu só lembro que as únicas palavras que eu lembro é: Senhor, batiza a minha boca para que fale das tuas palavras. E depois eu só orei em línguas. Fiquei mais de 40 minutos ali. No outro dia eu fui. Pensa, estava um sol de 30 graus, sensação térmica de 60. Eu com os currículos na mão, sozinha, eu e Deus. Não tem um lugar em Itajubá que eu não tenha deixado um currículo. Beleza. Os dias passaram e lá vai a curva de novo. Senhor, eu fiz o que o Senhor mandou, agora faz a tua vontade. Agora faz o que o Senhor prometeu. Sabe o que ele respondeu para mim? Você quer plantar limão e colher laranja? Ainda não é o seu tempo, eu te mandei plantar.
E eu continuei na guerra, na minha guerra espiritual, que já vem de tempos atrás. E abri um edital, porque eu sou formada em História. E abri um edital em Brasópolis. Eu fui para concorrer. Só tinha eu e mais uma moça. E não é que a danada pegou a vaga? Oh! Aí gente, eu saí de lá, eu lembro que eu tremia, chorava e chorava. E meu desespero era tanto, porque eu tinha orado uma noite inteira sobre aquela proposta. E alguma coisa falava para mim que era o dia, era a minha hora, era a minha vez. E eu chorei de desgosto, gente, mas de desgosto. Beleza, não deu certo. Voltei para casa, falei com Deus de novo. Senhor, eu senti que era a minha hora, mas não aconteceu. Por quê? Ele mais uma vez me deu uma bordada. Ele virou e falou para mim assim: eu trabalho em silêncio. Você quer resposta muito rápida. Ainda não é o seu tempo. Continua plantando. Eu fui de novo entregar currículo, eu e a minha cunhada. Gente, nós andando. Olha, a minha cunhada, de tanta forma que nós passamos, porque eu vou dizer para você, quando você vai na loja comprar um produto, os vendedores vêm e te pegam na mão. Quando você chega lá e fala, eu vim entregar um currículo, eles te ignoram. Eles viram a cara para você, como se você não fosse ninguém. E nada aconteceu. Até que, terça-feira agora, abri um edital no Barão. E eu falei assim, eu nem vou. Ele falou, não vou não. Vou lá, vai ter mais de 30 passando na minha frente. Só que Deus me falou assim, não, você vai. Você vai, mas você não vai ficar nervosa. Você vai e vai acontecer o que tem para acontecer. Gente, cheguei lá 1h30. E o edital era 2 horas. Os 30 minutos mais demorados da minha vida eu vivi naquele lugar. Cada pessoa que entrava falava, meu Deus, você não é professor de história, né? Não, moça, de matemática. Ainda bem que você vai voltar em conta. E deu 2 horas. A diretora falou, Camila, vamos entrar porque a vaga é sua. Não tem ninguém aqui. É só eu e você. Gente, quando ela falou isso, eu pedi para ela repetir 3 vezes. Quê? Não tem mais ninguém aqui, menina. Só eu e você. Como é que é? Não tem mais ninguém, é só você. Você conseguiu. Ela falou comigo como se ela soubesse do meu sofrimento. E eu fui. E na hora que eu fui assinar lá, ela virou e falou assim, são 17 aulinhas, não é muita coisa. Eu vou colocar um salário base aqui para você de 1.900. Mas você vai ganhar uns 2.300, 2.500. O quê? Eu vou trabalhar menos de um mês ganhando tudo isso? Repete, porque eu não estou entendendo. Porque eu fiz ela repetir 3 vezes de novo. E ela repetiu e eu fui lá no banco, fiz meu cadastro na conta, salário. E eu voltei em casa. Minha mãe foi a primeira que me deu um abraço. Meu marido estava comigo no dia. E quando eu voltei em casa, que eu ajoelhei em casa, chorei agradecendo a Deus, ele virou e falou para mim assim, eu falei que o seu momento ia chegar, só que você precisava que eu ficasse em silêncio, para você entender que o meu silêncio é a resposta. Porque você ora e pede demais, pede convicção, e põe muita fé naquilo que você quer, só que você não deixa eu trabalhar. Quando ele falou isso, automaticamente eu entendi, meu Deus, quantas vezes eu orei e falei para o Senhor, abre a porta, abençoa, e ia na fé que ia ser minha e nada acontecia. Hoje eu entendo que aceitar o Senhor como o único e suficiente Salvador quer dizer o quê? Se no sim ou no não, tudo é resposta dele, tudo provém dele. Se for para dar certo ou se der tudo errado, ele está no comando. Hoje eu entendo isso e agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui. A vaga é sua. A vaga é minha. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Diga glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Vamos orar ao nosso Deus. Aleluia. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Nós temos
essa chance nós queremos aproveitar. Pai, diante do Senhor está a nossa vida, diante do Senhor está o nosso coração, os nossos pensamentos, os nossos planos. Diante do Senhor está tudo, porque nada podemos esconder de Ti, Pai. Deus, o que nós te pedimos, ó Pai, é a Tua graça, é a Tua misericórdia, é o Teu perdão. Pai, quantas vezes, Pai, deixamos de honrar ao Senhor, quantas vezes, Pai, nós nos deixamos ser levados pelo engano, pela ilusão do que é o mundo aí fora. Mas hoje, Pai, estamos aqui, Pai, diante do Senhor, para um concerto contigo, diante do Senhor, meu Deus, não para se justificar, não para tentar convencer o Senhor que nós tínhamos razão daquilo que fizemos de errado, porque é o que infelizmente muitas vezes acontece. Pessoas querem se justificar, elas querem demonstrar razão por elas ter cometido tal erro, tal delito. Não, Pai, somos totalmente dependentes da Tua graça, dependentes da Sua misericórdia. Meu Deus, que a Tua unção envolva agora o Teu povo, envolva agora a Tua igreja, que o Senhor derrame da Tua graça sobre a nossa vida, que o Senhor nos purifique, meu Deus, como a Tua palavra diz. Pai, que o Senhor tire de nós todas as cadeias, algemas, tudo aquilo que tem, meu Deus, atrapalhado a nossa comunhão contigo, tudo aquilo que tem impedido de termos contigo uma comunhão plena, uma intimidade muito profunda, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos em Tuas mãos, Pai. Tu és o oleiro, nós somos o barro. Então cumpra em nós o Teu querer, cumpra em nós a Tua vontade. Oh, meu irmão, minha irmã, fala com o Senhor, coloca diante dele a tua vida, coloca diante dele a tua casa, coloca diante dele os teus projetos, os teus propósitos. Oh, e Ele vai te dar a condição, Ele vai te dar a vitória, porque Ele é Senhor, Ele é Deus, e a palavra dele diz que todo aquele que vem até Ele, de maneira alguma Ele lançará fora. É a hora de você chegar a Ele, é a hora de você buscar a Ele, é a hora de você se envolver com Ele. Oh, Deus tem muito mais para dar para você, além daquilo que você pensa, além daquilo que você pede. Ele tem muito mais para acrescentar na sua vida. Oh, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós queremos a Sua graça, a Sua misericórdia, que o Senhor derrame sobre a vida dos Teus filhos, meu Deus, dia após dia, meu Deus. Oh, aleluia. E você diga graças a Deus, e você diga obrigado, Jesus, pela Sua graça e pela Sua misericórdia. Vamos aplaudir bem forte, nosso Deus, porque a Ele